Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano de Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos falar de decomposição de polinómios. Ora, mas antes de começarmos com esta coisa da decomposição e de polinómios, vamos falar um pouco sobre o teorema do resto. O que é que o teorema do resto garante? Garante que quando se divide um polinómio qualquer p de x por uma expressão do género x menos c, o resto dessa divisão é mesmo p de c. Portanto, não é preciso fazermos a divisão se pretendermos apenas obter o resto da divisão. Ora, por exemplo, imaginem que queremos dividir x ao quadrado menos 3x mais 4 por x menos 1, por exemplo. Deixa-me cá ver. X ao quadrado menos 3x mais 4 por x menos 1. Se nós quisermos apenas saber o resto será igual, se este for o meu polinómio p de x, será igual a 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 4. O que é que nós fizemos? Na regra de Ruffini, recordem que a gente até metia o 1 aqui em baixo, não é? Então é esse número que vai ser substituído aqui no valor do x. Aliás, se vocês quiserem confirmar este mesmo resultado, reparem que isto vai dar 1 menos 3 menos 2 mais 4 dá 2. E vamos ver se dá a mesma coisa se a gente fizer o Ruffini. 1 para ali vai menos 2, aqui dá 2. Portanto, já viram? Poupou-se um bocadinho de trabalho em vez de estar a fazer esta regra da Ruffini toda. E claro que se quanto maior for o grau do nosso dividendo, sim, mais rápido se consegue obter o resto comparativamente com a utilização da regra da Ruffini. Ora, consequências daqui. Um valor é raiz ou zero de um polinómio se o p de c for zero. Ora, associando isto ao teorema do resto, nós podemos concluir que um polinómio p de x é divisível por x menos c se o p de c for um zero desse mesmo polinómio. Portanto, recordem que na aula anterior dissemos que um polinómio é divisível por outro se o resto dessa divisão for zero. Ora, utilizando isto com o teorema do resto, um polinómio p de x é dividível por x menos c se esse valor c for mesmo um zero desse mesmo polinómio. Ora, quando se pretende fazer a divisão não pela regra de Ruffini habitual, mas por uma expressão do tipo ax menos b e nós quisermos saber o resto, basta substituir por b menos a. Isto vem um bocadinho em consequência daquilo que também foi dito na última aula, se quiseres, entretanto, dar uma vista de olhos, em que a gente colocava o a em evidência e colocávamos este valorzinho aqui na regra de Ruffini. Ora, passando esta parte do teorema do resto e passando à decomposição de polinómios. Antes disso, vamos falar um bocadinho sobre esta coisa da multiplicidade algébrica e da multiplicidade de um certo valor c. Ora, no fundo, a definição de multiplicidade algébrica diz que se nós tivermos um polinómio p de c e c for uma raiz desse polinómio, a multiplicidade algébrica é o maior número natural n, de tal maneira que isto acontece, que x menos c elevado a n vezes um certo polinómio q de x, eu aqui meti o q por ser uma espécie de um quociente, for igual ao meu polinómio p de x. Portanto, no fundo, é o número de vezes que se consegue fazer a regra de Ruffini no nosso polinómio inicial, e se consegue obter o resto zero nessa regra de Ruffini. Portanto, imaginem que temos um polinómio de grau 4 e queremos testar se o 2, a multiplicidade algébrica de 2. Então vamos fazendo Ruffinis com o 2, sucessivamente, e cada vez que obtivermos o resto zero nessa divisão, passamos para mais uma divisão. Portanto, imaginem que fazemos 3 regras de Ruffini, as 2 primeiras deram resto zero e a terceira já não deu. Quer dizer que a multiplicidade algébrica desse número é 2. Ok? E depois temos aqui, se tivermos um polinómio e todas as suas raízes e respectivas multiplicidades, então o que vai acontecer é que esse polinómio se pode escrever nesta forma. Tá? Pronto, passemos à decomposição propriamente dita de polinómios. Eu aqui explico um bocadinho como é que se decompõe de grau 1, embora o grau 1 já está relativamente simplificado, mas se quiserem colocá-lo com fatores deste género, podem colocar o número que está a multiplicar por x em evidência. Não é obrigatório, mas fica com um aspecto diferente, fica com fatores deste género. O que nos vai interessar, sim, é fatorizar ou decompor a partir de grau maior do que 2, maior ou igual do que 2. Para grau 2, há uma ferramenta que nos ajuda bastante, que é a fórmula resolvente. Portanto, se nós tivermos um polinómio deste género, com grau 2, e quisermos decompô-lo, o que podemos fazer é descobrir as suas raízes, com a fórmula resolvente, que são 2 e menos 3, neste caso, e depois escrevê-lo nesta forma. A, x menos uma raiz, x menos a outra. Ok? O nosso A, neste caso, é o 3, e as raízes são o 2 e o menos 3. Ok? Quais são as duas exceções, os dois casos especiais? O primeiro caso especial é quando o polinómio não tem raízes, pode acontecer, a fórmula resolvente estar impossível. Nesse caso, não dá para fatorizar mais.
Está bem? Não dá para simplificar. E também há aquela situação em que o polinómio só tem uma raiz. Essa é uma raiz dupla. Tá? Até algumas calculadoras fazem isso. Deixem-me só mostrar-vos aqui a calculadora, a Casio, a forma resolvente da Casio. Para este polinómio aqui, o menos 2x ao quadrado mais 16x menos 32. Metes aqui menos 2. Ora, menos 2. Ele não está a aceitar este menos. Ok. O 16 e o menos 32. E olhem o que é que a Casio faz. Indica que o 4 e mete aqui um vezes 2. No fundo está a dizer que o 4 é como se fosse uma raiz dupla. Ou seja, a sua multiplicidade algébrica é 2. E podemos escrevê-lo da mesma maneira como há pouco, está bem? Portanto, podemos na mesma utilizar esta regra, só que estes dois números são iguais. Fica x menos 4, ou seja, x menos 4 ao quadrado. Ora, o que é que se faz quando o polinómio tem grau superior a 2? O que se faz neste caso, tenta-se encontrar uma raiz, uma ou mais raízes, aí ou a pergunta dá essa informação, ou a calculadora também nos permite calcular isso, e vamos baixando o grau utilizando regras de Ruffini. Eu vou fazer aqui um procedimento todo desde o início, portanto não vou correr este processo todo, mas no fundo o que eu fiz aqui foi descobrir uma raiz, que era 1, utilizei a regra de Ruffini para baixar o grau disto. Tem que dar resto zero, não há hipótese nenhuma. E utilizando aquela regra do dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, como o resto está a zero, ficamos só com o divisor vezes o quociente. E reparem que isto tem grau 2. Se tem grau 2, dá para decompor como nós descrevemos há pouco, não é? Como nós vimos há pouco. Descobrem-se as duas raízes com a forma resolvente e coloca-se na forma ax menos um zero, x menos o outro. Está bem? Tenho aqui uns truques finais antes de passarmos à resolução do exemplo. O primeiro truque que ajuda muito a simplificar as expressões é pôr incógnitas em evidência sempre que isso for possível. Portanto, se não tivermos termo independente, como acontece aqui, dá para pôr pelo menos um x em evidência. Aqui até dá para pôr mais do que isso, não é? Dá para pôr x ao quadrado. E também, este caso notávelzinho aqui, também dá muito jeito. O a ao quadrado menos b ao quadrado. Reparem que isto tinha grau 4, mas isto que aqui está é x ao quadrado menos 5 ao quadrado. No fundo é a ao quadrado menos b ao quadrado, em que o a é x ao quadrado e o b é 5. Então pode ficar a menos b, a mais b. X ao quadrado menos 5, x ao quadrado mais 5. Simplificamos bastante isto, porque passamos de uma coisa que tinha grau 4 para o produto de duas que tem grau 2. E isto já é fácil fatorizar. Vêm-se os zeros, se existirem. Por acaso este nem sequer tem zeros, nem dá para fatorizar mais. E depois, a partir daí, é utilizar aquela coisa do a, x menos um zero, x menos outro. Ok? Mas vamos a um exemplo bem puxadinho aqui, uma coisa com grau 5. Vamos tentar fatorizar este polinómio. Ora, só colocar aqui o polinómio mais em cima. Eu dou logo a informação inicial que tem como raiz 1 e o 2, mas vamos já começar por simplificar um pouco mais isto, colocando um x em evidência, já utilizando aquele truque de há pouco. Mais 4. E agora vamos fazer regras de Ruffini neste, está bem? Porque já simplificamos um bocadinho, já baixámos o grau disto. Então, a regra de Ruffini tem que ter o 1 do grau 4, o 0 do grau 3, menos 5 do grau 2, 0 do grau 1 e 4 do termo independente. E agora fazemos a primeira regra de Ruffini que vocês quiserem. É igual. Vamos começar com 1, 1, soma, multiplica, multiplica e resto zero. Tinha que ser, está bem? Não faz sentido de outra maneira. Próximo. Ruffini, agora já com o 2. Cai, multiplica, soma, multiplica, resto zero. Ok? Então o que é que eu fiz? Eu fiz duas regras de Ruffini. Portanto, os meus dois divisores serão x menos 1, x menos 2, que vem daqui, ok? Que são as duas raízes. Isto tem um bocadinho a ver com o teorema do resto. Tem um bocadinho? Não, tem muito a ver com o teorema do resto. O que é que me sobrou? Nós tínhamos uma expressão com grau 4, utilizámos dois Ruffinis, cada Ruffini baixa um grau, e passámos a ficar com um polinómio de grau 2, que é o x ao quadrado mais 3x mais 2. X ao quadrado mais 3x mais 2. Ora, como é que isto se vai fatorizar? Com a forma resolvente, que eu vou já buscar aqui. Vou ser um bocadinho preguiçoso. Mas depois façam a forma resolvente, está bem? Tem como raízes o menos 1 e o menos 2. Portanto, vamos não esquecer fator nenhum. O x, que veio do início. O x menos 1, x menos 2 dos dois Ruffinis. E agora tem que ficar o a. Lembram-se que era a, x menos x0, x menos x1. Em que estas são as raízes? Como aqui o a é 1, não precisamos de colocar. Portanto, vai ficar só x mais 1, x mais 2. Está feito.
e conseguimos decompor um polinómio de grau 5 em 5 fatores de grau 1. Atenção que pode não dar para fatorizar mais. Imaginem que isto não tinha raízes. Tinha que ficar assim. Já não dá para simplificar mais. Vamos só voltar aqui ao nosso resumo. Terminamos esta fase da fatorização, que nos vai dar muito jeito para a próxima aula, que são as inequações. Vamos precisar de saber fatorizar muito bem. Portanto, não avancem para inequações sem estarem seguros nesta parte de composição. Acho que a melhor maneira de estudar decomposição é começar com aquelas situações de grau 2, que são mais simples, e depois, a partir do grau 2, quando isso estiver seguro, avançar para grau 3 e grau 4 e utilizar Ruffini's e todos aqueles truques que foram descritos durante a aula de hoje. Até breve, fica bem.